Golden Boy é uma premiação anual entregue pelo jornal italiano Tuttosport desde 2003, destinada ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos atuando na Europa. Muitos foram eleitos as maiores promessas do futebol, mas será que todos corresponderam? Hoje vamos ver o que aconteceu com cada vencedor do prêmio Golden Boy. O primeiro vencedor do prêmio foi o meia Rafael van der Vaart, aos 20 anos e jogando pelo Ajax. Conhecido por sua técnica e visão de jogo, Van der Vaart ficou no clube holandês até 2005 e por lá acabou conquistando duas Eredivisie. Depois disso, passou pelo Hamburgo, Real Madrid e Tottenham. Em 2012, o holandês voltou para o Hamburgo e já no fim da carreira também atuou pelo Betis da Espanha e pelo Midtjylland, onde conquistou um campeonato dinamarquês. Pela seleção holandesa, o meia disputou mais de 100 partidas e marcou 25 gols. Em 2004, o ganhador do Golden Boy foi o Wayne Rooney, que naquele mesmo ano se transferiu do Everton para o Manchester United, clube onde é ídolo e é o maior artilheiro da história, com 253 gols. Rooney também defendeu as cores do DC United dos Estados Unidos e do Derby County. Na carreira, o atacante inglês conquistou 5 Premier League, uma Champions League e diversos outros títulos pelos Red Devils. Sobre o vencedor de 2005, nem preciso falar muito. Lionel Messi é simplesmente um dos maiores jogadores da história, tendo 8 bolas de ouro na carreira e que conseguiu em 2022 conquistar tudo que podia na carreira. Jogando pelo Arsenal, o meio-campista espanhol Cesc Fábregas foi o Golden Boy de 2006. Naquele ano, o clube inglês, inclusive, chegou na final da Champions League e perdeu para o Barcelona por 2-1, com aquele gol de Belletti. Em 2010, o meia foi campeão do mundo com a Espanha e na temporada seguinte foi jogar no Barcelona. Fábregas ficou 3 anos na Catalunha e ganhou uma La Liga e um Mundial. Depois disso, ele foi novamente para Londres, agora para jogar no rival Chelsea. Por lá, o espanhol foi 2 vezes campeão da Premier League e uma vez da Europa League. Então, depois dessa bela carreira, Fábregas passou por Mônaco e Como, onde é atualmente treinador. Além de Messi, outro argentino que ganhou o Golden Boy foi Sérgio Kun Agüero, em 2007, jogando pelo Atlético de Madrid. Por lá, ele venceu a Liga Europa em 2010 e a Supercopa da UEFA no mesmo ano. O grande momento da carreira de Agüero veio quando ele assinou com o Manchester City no ano seguinte. No City, ele se tornou uma lenda do clube e da Premier League. O atacante é lembrado até hoje pelo gol histórico no último minuto contra o Queen's Park Rangers, que deu ao Manchester City o título da Premier League de 2012, o primeiro em 44 anos. Além disso, o argentino se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 260 gols, conquistando 5 títulos da Premier League, além de várias copas. Após fazer história na Inglaterra, Agüero voltou para a Espanha para jogar no Barcelona em 2021. Mas sua passagem foi curta. Ele se aposentou precocemente do futebol em dezembro daquele ano, aos 33 anos, após ser diagnosticado com arritmia cardíaca. O primeiro brasileiro a vencer o Golden Boy foi o meio-campista Anderson, em 2008, jogando pelo Manchester United. Apesar de começar bem no clube e ser um jogador de confiança de Alex Ferguson, a trajetória do brasileiro, revelado pelo Grêmio, foi marcada por lesões. Isso fez com que ele perdesse espaço no time, especialmente nas últimas temporadas. Em 2014, Anderson foi emprestado para a Fiorentina. Em 2015, retornou ao Brasil para jogar no rival Internacional, onde acabou sendo rebaixado no ano seguinte. Em 2017, acabou sendo emprestado para o Coritiba, onde também foi rebaixado, e depois encerrou a carreira no Adana Demirspor da Turquia. Logo depois de Anderson, quem foi reconhecido como o melhor jogador sub-21 atuando na Europa foi Alexandre Pato, jogando pelo Milan em 2009. Ele foi considerado uma das maiores promessas do futebol mundial nos anos 2010, mas enfrentou dificuldades para chegar no topo. O atacante revelado e que ganhou o Mundial pelo Inter chegou no Milan 2 anos antes e ficou por lá até 2013, conquistando um campeonato italiano pela equipe. Naquele ano, Pato retornou ao Brasil, sendo contratado pelo Corinthians por cerca de 40 milhões de reais, o que foi uma das transferências mais caras do futebol brasileiro na época. Contudo, ele não conseguiu atender às expectativas e ficou marcado pela pífia cavadinha em Dida, que culminou na eliminação do Clube Paulista na Copa do Brasil. Nos 2 anos seguintes, o atacante foi emprestado ao São Paulo, onde teve bons números. Já em 2016 e 2017, acabou indo para o Chelsea e para o Villarreal, e pouco jogou pelos dois clubes.
Depois disso, foi para a China, retornou ao São Paulo em 2019 e em 2021 foi para Orlando City. Ano passado, ele fez sua terceira passagem pelo São Paulo, fazendo 10 jogos e marcando 2 gols. No momento, Pato está sem clube. Mário Balotelli, vencedor do Golden Boy em 2010, era um dos jogadores mais hypados da época, mas que por muitos motivos não conseguiu atingir o ápice que se esperava na carreira. Naquele ano, o atacante havia acabado de ganhar a Champions League, o Campeonato Italiano e a Copa Itália com a Inter de Milão. Além disso, também em 2010, Balotelli se transferiu para o Manchester City. No City, ele até teve bons momentos, ajudando na conquista da Premier League na temporada 11-12. Aquele gol de Agüero que citamos mais cedo no vídeo saiu de um passe do próprio Balotelli. Entretanto, seu comportamento fora de campo gerava diversas polêmicas, e no começo de 2013 foi jogar no Milan, e um ano depois no Liverpool. Porém, com um desempenho muito abaixo no clube inglês, o atacante italiano foi emprestado e voltou para o Milan, ficando lá até o meio de 2016. Naquele ano, Balotelli foi jogar no Nice da França, onde teve uma de suas melhores fases da carreira, mas sem conseguir engrenar oficialmente. Depois disso, acabou passando por Olympique de Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor da Turquia e Sion da Suíça. Atualmente, assim como Pato, Balotelli está sem clube. O vencedor do Golden Boy de 2011 foi Mario Götze, quando jogava pelo Borussia Dortmund. Na época, ele era uma das joias do time de Jürgen Klopp, que encantava a Europa com um futebol ofensivo e envolvente. Götze foi peça-chave na conquista da Bundesliga 2010-2011 e no ano seguinte ajudou o Dortmund a vencer novamente o campeonato e a Copa da Alemanha. Mas foi em 2014 que Götze viveu o auge da carreira. Ele saiu do banco na final da Copa do Mundo contra a Argentina e marcou o gol do título da Alemanha na prorrogação, se tornando herói nacional. O problema é que depois disso ele nunca mais conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho. Ele deixou o Dortmund para jogar no Bayern de Munique ainda em 2013, mas apesar de alguns momentos brilhantes, nunca se firmou como titular absoluto. Em 2016 voltou ao Dortmund, mas foi diagnosticado com miopatia metabólica, uma doença rara que afeta os músculos e causou um declínio no seu rendimento físico. Após sair do Dortmund novamente, passou pelo PSV da Holanda, onde recuperou parte do bom futebol. Atualmente joga pelo Eintracht de Frankfurt e mesmo sem ser aquele jogador promissor de 2011, ainda tem um papel importante no time. No fim, Götze teve altos e baixos na carreira, mas sempre será lembrado como o cara que decidiu uma Copa do Mundo. Quem conquistou o Golden Boy de 2012 foi Isco, na época um dos maiores talentos do futebol espanhol. Jogando pelo Málaga, ele foi peça fundamental na histórica campanha do clube na Champions League 2012-13, onde o time chegou até as quartas de final, perdendo para o Dortmund de Götze. Suas atuações chamaram a atenção do Real Madrid, que o contratou no meio de 2013 por 30 milhões de euros. No Real Madrid, Isco teve altos e baixos, mas fez parte de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube. Ele ajudou os merengues a conquistarem 5 títulos da Champions League, além de diversas La Ligas, Copas do Rei e Mundiais de clubes. Nos melhores momentos, era um dos jogadores mais habilidosos do elenco, com dribles curtos, visão de jogo e muita qualidade técnica. No entanto, com o passar dos anos, foi perdendo espaço, especialmente depois da saída de Zinedine Zidane. Em 2022, deixou o Real Madrid e assinou com o Sevilha, mas não ficou muito tempo no clube. Depois de uma passagem conturbada, ficou meses sem jogar, até acertar com o Betis em 2023. No Betis, e com 32 anos, Isco reencontrou um bom futebol e voltou a ser um dos destaques do time. Apesar de não ter se tornado o craque que muitos esperavam, ainda é um jogador técnico e importante no cenário europeu. O vencedor do Golden Boy de 2013 foi Paul Pogba, que na época começava a se destacar pela Juventus. Revelado pelo Manchester United, o francês deixou o clube inglês em 2012, após não ter muitas oportunidades, e foi para a Juve sem custos. Na Itália, rapidamente se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo, combinando força física, habilidade e um chute potente de fora da área. Durante sua primeira passagem pela Juventus, Pogba venceu 4 títulos da Série A e chegou à final da Champions League 2014-15, onde os italianos perderam para o Barcelona. Suas atuações chamaram a atenção do Manchester United, que em 2016 pagou 105 milhões de euros para trazê-lo de volta, na época a contratação mais cara da história do futebol. No Manchester United, Pogba teve momentos brilhantes,
como a final da Europa League de 2017, em que marcou um dos gols do título. No entanto, nunca conseguiu ter uma regularidade que justificasse o valor pago por sua transferência. Apesar de conquistar algumas taças pelo clube inglês, sua passagem foi marcada por lesões e alguns problemas extracampo. O auge da carreira de Pogba veio em 2018, quando foi um dos pilares da França campeã da Copa do Mundo, sendo fundamental ao lado de Kanté na competição. Em 2022, deixou o Manchester United novamente e voltou para a Juventus, mas mesmo assim não retomou o bom futebol. Em 2023, ele foi suspenso por doping depois de ser flagrado com níveis elevados de testosterona. Aos 32 anos, ele já pode voltar a jogar, mas até o momento da gravação deste vídeo está sem clube. Golden Boy de 2014 foi Raheem Sterling, que surgiu como uma promessa do futebol inglês jogando pelo Liverpool. Rápido e habilidoso, Sterling se destacou na temporada 13 e 14, quando os Reds quase conquistaram a Premier League, ficando em segundo lugar. Depois de algumas temporadas no Liverpool, em 2015 o atacante trocou o clube pelo Manchester City em uma transferência de 63 milhões de euros, tornando-se na época o jogador inglês mais caro da história. No Manchester City, Sterling viveu o auge da sua carreira, sob o comando de Pep Guardiola. Foi peça-chave em um time dominante e conquistou 4 títulos da Premier League, além de várias Copas nacionais. Individualmente, teve temporadas ótimas, com mais de 30 participações diretas em gols, em algumas delas. Em 2022, depois de 7 anos no City, Sterling se transferiu para o Chelsea por cerca de 56 milhões de euros. Nos Blues, no entanto, encontrou dificuldades e nesta temporada acabou sendo emprestado ao Arsenal, onde aos 30 anos é reserva. Em 2015, além de Pogba, outro francês que ganhou foi Anthony Martial. Revelado pelo Lyon, Martial se destacou jogando pelo Mônaco, o que chamou a atenção de José Mourinho, que fez o Manchester United pagar 60 milhões de euros pelo jovem jogador. A estreia de Martial no United foi espetacular. Ele marcou um gol incrível contra o Liverpool, driblando o defensor com facilidade e rapidamente caiu nas graças da torcida. Sua primeira temporada foi muito promissora, terminando com 17 gols. No entanto, ao longo dos anos, Martial enfrentou altos e baixos, sofreu com lesões, problemas de regularidade e mudança de treinadores, o que fez com que ele nunca se firmasse totalmente como a grande estrela que se esperava. Apesar disso, teve bons momentos, especialmente na temporada 19 e 20, quando marcou 23 gols e viveu sua melhor fase com a camisa do United. Mas nos anos seguintes voltou a oscilar e perdeu o espaço no elenco. Em 2022 foi emprestado ao Sevilha, mas a passagem pela Espanha não foi boa e ele retornou ao United. Em 2024, o contrato do atacante francês com os Red Devils chegou ao fim. Martial demorou cerca de 2 meses para encontrar um novo clube e foi contratado pelo AEK da Grécia. O vencedor do Golden Boy de 2016 foi Renato Sanches, meio-campista português que despontou no Benfica e rapidamente chamou a atenção do futebol europeu. Com apenas 18 anos, ele foi peça importante na campanha da seleção de Portugal na Euro 2016, ajudando o país a conquistar seu primeiro grande título. Seu talento fez com que o Bayern de Munique investisse 35 milhões de euros para contratá-lo logo após a Euro. No entanto, a adaptação à Bundesliga foi complicada. Renato não teve muitas oportunidades no Bayern, e na temporada seguinte foi emprestado ao Swansea, da Inglaterra. A passagem pela Premier League também foi decepcionante. Em 2019, buscando se recuperar, Sanches se transferiu para o Lille e finalmente voltou a brilhar. No clube francês, ele reencontrou o bom futebol e foi um dos destaques na conquista da Ligue 1 em 2020-21, desbancando o poderoso PSG. Esse bom desempenho lhe garantiu uma nova oportunidade em um grande clube. Em 2022, ele assinou com o próprio Paris Saint-Germain. No entanto, assim como no Bayern, teve dificuldades para se firmar, sofrendo com lesões e a forte concorrência no meio-campo. Na temporada 23-24, foi emprestado para Roma, mas pouco jogou e nesta temporada voltou ao Benfica. Entretanto, também vem jogando poucos minutos. O vencedor do Golden Boy de 2017 dispensa apresentações. Kylian Mbappé surgiu como um fenômeno no Mônaco, ajudando o clube a conquistar a Ligue 1 na temporada 2016-2017 e chegando até as semifinais da Champions League, chamando a atenção do mundo com sua velocidade e faro de gol. Ainda em 2017, Mbappé foi contratado pelo Paris Saint-Germain por um valor astronômico, inicialmente por empréstimo, mas com obrigação de compra por 180 milhões de euros.
tornando-se uma das transferências mais caras da história. O maior momento da carreira de Mbappé veio em 2018, quando com apenas 19 anos foi fundamental na conquista da Copa do Mundo pela França. Ele marcou na final contra a Croácia e se tornou o jogador mais jovem a marcar numa final de Copa desde Pelé em 1958. Desde então, Mbappé continuou empilhando gols e recordes no PSG, sendo o artilheiro da Ligue 1 em várias temporadas e ajudando o time a chegar na final da Champions League em 2020. Agora, com 26 anos e no Real Madrid, Mbappé segue como um dos melhores jogadores do mundo e segue buscando a tão sonhada Champions League. O vencedor do Golden Boy de 2018 foi o zagueiro holandês De Ligt, que se destacou pelo Ajax e que na época era um dos defensores mais promissores do futebol mundial. Formado na base do Ajax, De Ligt estreou no time principal com apenas 17 anos e rapidamente se tornou titular absoluto. Em 2018-2019, ele foi capitão da equipe que encantou a Europa, conquistando a Eredivisie e a Copa da Holanda, além de chegar às semifinais da Champions League, eliminando gigantes como Real Madrid e Juventus. Depois dessa campanha histórica, De Ligt chamou a atenção de grandes clubes. Em 2019, foi contratado pela Juventus por cerca de 85 milhões de euros, tornando-se um dos zagueiros mais caros da história. No time italiano, ele conquistou a Série A em 2019 e 20, mas nunca conseguiu se firmar totalmente como líder da defesa, alternando entre bons e maus momentos. Em 2022, o defensor decidiu mudar de ares e assinou com o Bayern de Munique, onde ajudou o clube a conquistar a Bundesliga na temporada 22-23. No entanto, assim como na Juventus, não atingiu o nível que se esperava. Nessa temporada, o holandês foi contratado pelo Manchester United por 45 milhões de euros. O Golden Boy de 2019 foi o atacante português João Félix, que surgiu no Benfica. Ele brilhou na temporada 18-19, marcando 20 gols e dando 11 assistências em 43 jogos, ajudando o clube a conquistar o campeonato português. Em julho de 2019, o Atlético de Madrid pagou 126 milhões de euros pelo jovem português, tornando ele a transferência mais cara da história do clube. A expectativa era altíssima, mas João Félix teve dificuldades para se adaptar ao estilo de Simeone e nunca se firmou no clube. Durante a passagem pelo Atlético, conquistou a La Liga em 2021, mas sofreu com lesões, irregularidade e disputas com o técnico. Em janeiro de 2023 foi emprestado ao Chelsea e na temporada 23-24 foi emprestado ao Barcelona, mas nos dois clubes não teve grandes momentos. Nesta temporada ele foi contratado em definitivo pelo Chelsea por 54 milhões de euros, mas 6 meses depois foi emprestado ao Milan, onde também não vem tendo o desempenho que todos esperavam no começo da carreira. Em 2020, o Golden Boy foi o Cometa Haaland. Um ano antes, ele se destacou pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, marcando 8 gols na fase de grupos da Champions League. Em janeiro, Haaland se transferiu para o Borussia Dortmund, onde explodiu de vez. Com sua força física, velocidade e finalização letal, Haaland já era uma máquina de fazer gols. Foram 86 gols em 89 jogos pelo Dortmund, além de 23 assistências. Em 2022, ele assinou com o Manchester City por 60 milhões de euros e logo na primeira temporada fez história, marcou 52 gols em 53 jogos, sendo o artilheiro da Premier League, da Champions League e ajudou o City a conquistar a tríplice coroa, com a tão sonhada orelhuda. Haaland continua um artilheiro nato pelo City e deve disputar a Bola de Ouro pelos próximos anos. O vencedor do Golden Boy em 2021 foi o meio-campista espanhol Pedri, joia revelada pelo Las Palmas e contratada pelo Barcelona ainda em 2020. Com apenas 18 anos e com visão de jogo e ótimos passes, ele se transformou no cérebro do meio-campo blaugrana. Na temporada 2020-21, ele jogou incríveis 73 partidas, incluindo Barça e Seleção Espanhola, e conquistou a Copa do Rei. Além disso, foi eleito o melhor jogador jovem da Eurocopa e foi prata nas Olimpíadas. Pedri também ajudou o clube a conquistar a La Liga de 2022-2023, formando uma ótima dupla com Gavi. Apesar de sofrer com algumas lesões musculares desde a conquista do Golden Boy, ele segue como um dos grandes nomes da nova geração do futebol mundial. Em 2022, o prêmio de Golden Boy ficou com mais uma joia de La Masia, o meio-campista Gavi.
Ele se destacou rapidamente por sua intensidade, personalidade e qualidade técnica, mesmo sendo muito jovem. Com apenas 18 anos, já era titular tanto do Barça quanto da seleção espanhola. Gavi ganhou destaque por ser um jogador raçudo, mas que também sabe jogar com classe. Em 2022, ele foi campeão da Copa das Nações da UEFA com a Espanha, e na temporada 22-23, como já falamos antes, ajudou o Barça a conquistar a La Liga. Infelizmente, em 2023, Gavi sofreu uma lesão grave no joelho, que o tirou dos gramados por quase um ano. Mesmo assim, ele é tratado como um dos pilares do futuro do Barcelona e da seleção espanhola. O primeiro jogador do Real Madrid a conquistar o Golden Boy foi Jude Bellingham, em 2023. Revelado pelo Birmingham, Bellingham chamou a atenção muito cedo e se transferiu para o Borussia Dortmund com apenas 17 anos. Na Alemanha, amadureceu rapidamente, tornando-se titular absoluto dos aurinegros. Depois da temporada 22-23, onde o Dortmund pipocou na Bundesliga, Bellingham foi para o Real Madrid por mais de 100 milhões de euros. Já na primeira temporada pelos merengues, o meia inglês conquistou a Champions League e brigou pela Bola de Ouro em certo momento. O vencedor mais recente do prêmio Golden Boy em 2024 foi Lamine Yamal, a grande promessa de Barcelona. Ele foi o atleta mais jovem a receber a premiação, com apenas 17 anos e 4 meses. Mesmo tão jovem, Yamal é extremamente habilidoso e veloz, e vem fazendo uma temporada absurda, ao lado de Rafinha e Lewandowski no Barcelona. O jogador já quebrou diversos recordes mesmo tão novo. Ele é o jogador mais jovem a marcar pelo Barça, pela seleção espanhola e na Eurocopa. Inclusive, mesmo antes dos 18 anos, Yamal já conquistou a Eurocopa com seu país, sendo o melhor jogador jovem da competição, a Supercopa com o Barcelona e deve ganhar mais títulos com o clube nesta temporada. E é isso, meu povo. Esses foram todos os vencedores do Golden Boy até agora. Teve jogador que fez história, teve promessa que virou meme e teve jogador que sumiu do mapa. Comenta aqui embaixo quem foi o seu Golden Boy favorito de todos os tempos. E já deixa o like se curtiu essa viagem pela história do prêmio. Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e até a próxima.